Na aula anterior, nós falamos sobre a instalação e configuração do MariaDB ou MySQL. E eu tanto recomendei aqui prestar atenção nas etapas para que a gente não viesse a tomar uma surra na etapa atual, hoje, que é a instalação do PHP e eu terminei me passando desta etapa e aconteceram aqui umas falhas, né, na instalação, no acesso ao PHP. A parte boa é que, por conta disso, a gente vai terminar aprendendo algo mais, que é como fazer essa alteração, essa intervenção via banco de dados usando SQL, para que a gente possa corrigir esta falha na autenticação, ok? É coisa que acontece no dia a dia. Eu prefiro trazer essas problemáticas aqui porque realmente é a realidade do profissional de TI em sua rotina diária. Vamos lá para a tela do meu computador para eu mostrar uma coisa aqui. Esse aqui é o nosso projeto e se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Daniel, sou o criador aqui desse canal e eu estou gravando uma série de vídeos onde eu vou ensinar você, iniciante em TI, a montar o seu primeiro servidor Linux, partindo do absoluto zero. É um conteúdo introdutório, básico e que vai lhe dar a devida direção para iniciar na carreira de TI. Esse aqui é o repositório do nosso projeto. Todos os links vão estar na descrição, inclusive a playlist completa e também o grupo no Telegram, onde a gente pode bater um papo e interagir para que eu possa conhecer você ou vocês melhor. Então, estamos aqui na etapa da configuração do servidor web e já vimos a instalação do PHP e na aula anterior falamos do MariaDB. E hoje vamos falar da instalação e configuração do PHP e nessa etapa eu adicionei justamente aqui a correção desse método. E aí o que acontece? Se na etapa anterior, do vídeo anterior, na hora de configurar o MySQL Installation, MySQL Secure Installation, no momento em que ele pergunta sobre autenticação via socket, se você responder sim, então a gente precisa aplicar essa correção. Se você responder não, é só seguir normalmente. Tudo bem? Vamos partir então para a primeira etapa, que é a instalação do PHP. Antes de partir para a instalação, reforço mais uma vez a boa prática de criar os snapshots de cada etapa de intervenção no nosso servidor, para que, caso venha acontecer algum problema ou falha, a gente possa retornar para o estado anterior da máquina. Basta você selecionar qual é a etapa que você deseja restaurar e escolher a opção. No caso aqui ele está desabilitado porque a máquina está ativa. Mas em tecnologias mais avançadas, aí, com o próprio Proxmox, você consegue fazer isso em tempo de execução. Vai muito da sua política de usabilidade, né? A sua política de segurança e recuperação de catástrofes, desastres e afins. Bom, já estou conectado aqui com o PuTTY, né? Ou o PuTTY no meu servidor. E para começar com a instalação é bem simples mesmo, tá certo? Então, sudo para obter privilégios administrativos, apt, que é o gerenciador de pacotes do Linux, no caso a gente está usando o Ubuntu, install, que é o comando para instalação, e eu vou colocar php myadmin -y. Se eu não colocar, tudo bem, porém ele vai pedir para você confirmar, né? Nesse caso eu vou colocar -y para ele não pedir confirmação. E vou dar Enter. Opa, faltou aqui um comando, acontece, faltou o S aqui, tá? Install. Ok, o php galera, dando uma explicação aqui rápida, é um gerenciador de banco de dados de modo visual e web, apenas isso, e muito usado, muito difundido no meio da tecnologia, tá certo? Então, seguindo aqui com a instalação, ele já apresenta logo a nossa primeira tela, onde ele pergunta aqui qual servidor web que deverá ser configurado automaticamente para executar o php E para quem seguiu as aulas aqui, nós fizemos a instalação do Apache, né, que é o servidor responsável por entregar páginas na internet. Então, para escolher essa opção, eu tenho umas duas aqui, que é o Lite HTTPD, mas a gente vai escolher aqui o Apache 2. Basta eu selecionar usando as setas aqui do teclado, e eu gosto de falar dessas etapas, repito, porque esse é um conteúdo introdutório voltado para quem não sabe absolutamente nada, tá certo? Pode surgir alguém para falar, não é possível que a pessoa não saiba usar um teclado. Sim, é possível e isso não é demérito. Então, estimule, incentive, porque ninguém nasceu sabendo, tudo bem?
Vamos contribuir aqui com a comunidade e crescer a nossa comunidade incentivando quem está começando. Então, vou selecionar aqui a parte 2, vou apertar a barra de espaço, vou apertar o Tab para OK e vou dar Enter. Ele vai seguir com a nossa instalação. Então, OK. A gente vai ver que quando a gente for tentar fazer a autenticação no PHP-MyAdmin, a gente vai encontrar algumas falhas aí justamente por conta da opção que eu tinha selecionado na instalação do MySQL, né, do MariaDB na etapa anterior, tá? Então vamos lá. Aí aqui ele está dizendo o seguinte: o pacote PHP-MyAdmin tem de ter uma base de dados instalada e configurada antes de poder ser utilizado, né? Então, opcionalmente pode ser lidado com dbconfig common, né? E ele dá mais opções aqui, né? Se for administrar uma base de dados avançada, se souber que quer executar essa configuração manualmente, ou se a base de dados já estiver instalada, né? Então a gente não precisa fazer isso. Aqui a gente está partindo do princípio que somos usuários básicos, mas ao final, como eu vou mostrar aqui como é feita essa correção, são comandos básicos, você vai entender muito bem, então você já vai partir ali do básico para começar ali, colocar o pezinho no intermediário, tá certo? Então ele está dizendo o seguinte: se eu não quiser fazer essa instalação, tudo bem, eu posso fazer manualmente depois, né? No nosso caso aqui, já tem a opção padrão aqui, Yes, já está selecionado, eu só vou dar Enter. Aí agora ele vai pedir para poder instalar a palavra passe, que é uma senha, porém é para o PHP-MyAdmin, tá, pessoal? Não é para o usuário, que nós já criamos a senha na etapa de instalação do MariaDB ou MySQL. Então, o PHP-MyAdmin, digamos que ele cria um usuário interno para administração interna, onde eu posso fazer o acesso a esta base diretamente utilizando essa senha que eu vou cadastrar aqui agora. Mas ele é exclusivo para o PHP-MyAdmin. Para a gente poder acessar todas as bases, ter todos os acessos, a gente vai usar a senha que configuramos na etapa de instalação do MariaDB ou MySQL. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui PHP-MyAdmin como senha, mas repito, é o que eu estou usando aqui, você pode usar a senha que você quiser, contanto que seja uma senha forte. E lá no final desse curso aqui, eu vou compartilhar com vocês uma planilha que eu uso no meu dia a dia para poder gerenciar não só outras coisas, como também as senhas das ferramentas dos recursos que a gente usa em ambiente de produção, tá bom? Então, vou só repetir essa senha aqui, vou colocar phpMyAdmin, tab, ok. Vai pedir para poder repetir a senha, ok. Opa, não coincidem, né? Deve ter digitado errado. Vamos lá, de novo. phpMyAdmin, ok. phpMyAdmin, prontinho. Ele vai seguir aqui com a instalação, que é bem rápido também. Pronto, instalação concluída. Vamos ver agora como é que a gente faz o acesso e é nesse momento que ele vai apresentar ali a falha. Bom, para você fazer o acesso também é muito fácil. Você vai digitar o endereço do seu servidor. Repita, ele está dizendo que é não seguro porque a gente não está usando um certificado autoassinado. A gente vai aprender isso no decorrer aqui dos vídeos que eu for publicando aqui no nosso canal, tá? Continua acompanhando aí. Barra phpMyAdmin, que é o nome do serviço. E ele vai cair diretamente nessa tela, deixa eu reduzir aqui, ó, nessa tela, que é onde nós vamos digitar o usuário e a senha, né, para poder ter acesso à base de dados. Se eu colocar aqui phpMyAdmin e phpMyAdmin, eu vou ter acesso somente à base phpMyAdmin. Eu posso usar até como testes, tudo bem? Mas se eu colocar a senha que nós configuramos no início, ele deveria acessar todas as configurações, né, todos os privilégios, né, da base de dados, porém no nosso caso ele vai dar erro, tá? Então, vamos lá, olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui, vou colocar a senha, que a gente já configurou, e aí, ó, olha só. Vou clicar aqui em entrar, e ele vai dar erro, tá certo? Não foi possível fazer o login no servidor MySQL, e ele está dizendo aqui, ó, esse tipo de erro, acesso negado. Por quê? Porque eu só consigo fazer o acesso via linha de comando, tá? Como nós configuramos lá via socket, né? Então ele diz o seguinte: eu só consigo fazer o acesso à base de dados usando a linha de comando. Então, para isso, eu preciso acessar via linha de comando e fazer uma alteração na base de dados para que eu possa acessar o PHPMyAdmin normalmente, tá
Tá certo? Então vamos lá fazer essas alterações e nesse momento a gente vai ter alguns recursos a mais, né? Vamos ter aqui mais informações e ampliar o nosso aprendizado. Mas não se preocupem com nada que você precisa decorar, nada disso. Todo esse material vai estar disponível lá no nosso repositório, mas você já vai ver como é feito esse tipo de intervenção, tá bom? Como é um ambiente controlado, você pode errar quantas vezes você quiser. O que você não pode fazer isso é cometer esses erros, essas falhas em produção, principalmente quando o assunto é banco de dados. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá, então. Para poder começar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, sudo MySQL, porque quando eu instalei lá o MariaDB Server, o MariaDB Client, o MySQL, né, é uma ferramenta que é o recurso que a base oferece para que a gente possa acessar a base de dados. Então, MySQL.u, traço u, root, -p, e vou dar Enter. Ele vai pedir a senha. Então, vou digitar a senha. Mais uma vez, não é a senha do phpMyAdmin, tá? É a senha que nós configuramos quando fizemos a instalação do MariaDB MySQL. Vou dar Enter e já estou aqui dentro da nossa base. Perfeito? Maravilha? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é listar as bases de dados disponíveis aqui nessa instalação. Para isso, eu vou colocar aqui, ó, show databases, ou database, ou database, tanto faz. Meu inglês não é dos melhores. Ponto e vírgula. Enter. E ele vai mostrar aqui, ó, database, e eu tenho todas essas bases aqui, inclusive o phpMyAdmin. A base que a gente precisa analisar é o MySQL, tá certo? Então, eu tenho uma estrutura aqui dentro que vai permitir fazer a alteração que eu preciso. Para poder ter acesso a essa base, eu vou colocar aqui, ó, use MySQL. Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, Enter, prontinho, ele me indica aqui, ó, que a database foi alterada para o MySQL. Só você ver aqui, ó, nenhum MySQL. Maravilha. Beleza. Vamos lá, então. Eu vou listar agora todas as tabelas disponíveis dentro do MySQL. Para isso, eu vou fazer show tables, ou tables, tanto faz, né? Ponto e vírgula, Enter, e ele mostra aqui, ó, todas as tabelas que estão disponíveis dentro da base MySQL. Ok? Tudo certo por aqui? Vamos seguir. O que eu preciso aqui, a tabela que eu preciso analisar para verificar como está a situação aí, né, do usuário root, que é o usuário que eu preciso usar para acessar o MySQL, eu vou analisar a tabela user, tá certo? User. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse comando aqui, ó, describe user. Eu quero que ele descreva essa tabela para eu saber, né, a estrutura dela, né, como é que ela foi criada, né, como é que ela foi montada. Vou dar Enter. E ele vai mostrar aqui, ó, como é que está a estrutura da tabela user. Então, tem os campos aqui, né, a gente vai ver dentro do MySQL que ele vai separar por colunas, tá? Então, tem aqui os campos host, eu tenho o campo user, que é diferente de user, tá vendo aqui, ó, letra maiúscula, letra minúscula, né, password e vários outros campos, tá bom? Vamos lá, para poder fazer essa análise, eu preciso primeiro saber o host dessa máquina, os usuários que estão logados, né, nesse host, normalmente os usuários padrões, eu já posso antecipar aqui o root, ele está aqui no host, e eu tenho aqui também um campo chamado plugin, onde esse plugin ele vai retornar o plugin que nós instalamos lá, né, que é o MySQL Secure Installation. Ele vai mostrar esse plugin que é ele que está impedindo, por conta da escolha na opção que nós fizemos na instalação do MariaDB, está impedindo o acesso com o usuário root lá na página do phpMyAdmin, tá bom? E eu vou precisar também desse campo aqui, ó, tá vendo? Ó, Authentication String. Então, eu preciso selecionar somente aqui esses 4 campos, tá bom? Para fazer isso, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar o comando select para poder selecionar o campo host, vírgula, o campo user, vírgula, o campo plugin, vírgula, e o campo authentication string, mas eu não vou digitar não, eu vou selecionar aqui, ó,
Vou apertar essa bolinha aí do meio aí do mouse que fica entre os dois botões. Vou vir aqui e vou apertar o botão direito do mouse. E ele vai colar aqui, ó. Vamos lá. Selecionar aqui. Colar, copiar e colar. Certo? Vou só remover esse espaço aqui. E eu vou dizer aqui, ó, from, ou seja, eu quero que selecionar os campos host, user, plugin, authentication, string. De onde? De user, tá? Então vou colocar aqui, ó, user, ponto e vírgula, e vou dar enter. E observe aqui que ele me trouxe todos os usuários padrões dos campos user, host, plugin e authentication string. Observe aqui que ele está em formato de coluna. Está vendo aqui? Está como uma coluna. E aqui eu tenho dizendo, ó, o phpMyAdmin, nós configuramos a senha e ele está aqui mostrando que a senha está criptografada, tá bom? E a informação que eu preciso é esse aqui, ó, o usuário root, e aqui ele está me dizendo que é inválido. Ou seja, esse é o motivo de nós não estarmos conseguindo fazer o login no phpMyAdmin e somente conseguimos logar aqui via linha de comando. Então eu preciso fazer uma alteração para esse usuário aqui, ó, de modo a habilitar ele a fazer o login lá no phpMyAdmin. Então a gente vai gerar essa senha aqui, ó, através também de mais um comando que eu vou mostrar agora na próxima etapa. Então, bora lá. Eu posso, inclusive, pessoal, antes de seguir, refinar essa pesquisa aqui, ó, onde tem aqui from user. Eu posso fazer assim também, ó, adicionar mais uma cláusula aqui, ó, where, né, ou where, onde, o que? Where user, ou seja, onde, aqui, ó, user, onde o campo user for igual, aí eu vou colocar entre aspas, por conta do tipo, tá certo? O tipo do user, ele está no tipo string, né? Então, vou colocar aqui, ó, root, tá certo? Onde o usuário for igual a root. E vou dar enter. E ele vai listar somente a linha que eu preciso. Observe aqui a diferença, tá certo? Isso aí você vai incrementando, tá bom? Mas você já está tendo uma noção de como é que se usa o SQL, né? A linguagem SQL padrão, tá certo? Vamos lá então, vou fazer essa alteração aqui agora e habilitar aqui este usuário, tá certo? Bora lá. Bom, o comando que eu vou usar aqui para alterar é o alter. Pode ser em caixa alta também, não tem problema, eu vou usar em caixa baixa, né? Então, alter, que é de alterar mesmo. Então, alter table, alter user e por aí vai. No nosso caso é alterar o user, tá certo? Qual é o usuário? O usuário é o root. Porém, eu chamo a atenção aqui que eu preciso, neste caso, colocar aspas simples. Não se preocupe com isso aqui agora, porque continua seguindo nosso canal, porque tem muita coisa para aparecer aí, tá? Vou colocar um arroba, novamente, e vou determinar aqui as duas aspas simples. E vou colocar aqui, ó, localhost, tá certo? Para por aqui, não. Se eu colocar o ponto e vírgula, ele encerra e vai dar erro, porque eu não terminei o meu comando. Eu vou apagar aqui o ponto e vírgula e vou dar Enter para quebrar essa linha e seguir com o meu comando para que ele não fique, né? Como aqui, por exemplo, que está aqui um gigantesco aqui, tá? Então, eu vou dar Enter aqui para saltar para a próxima linha e vou dar continuidade. Então, eu vou usar aqui, ó, Identifier, ok? Via, e aí eu vou colocar isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu quero que ele identifique via plugin, tá bom? Via plugin. Então, identificado pelo plugin MySQL Native Password. MySQL underline native underline password, ok? E mais uma vez, vou dar Enter aqui, sem o ponto e vírgula, para ele seguir para a próxima linha, tá? Quebrar a próxima linha. Enter. E aí eu vou colocar using, ok? Password. Vou abrir aqui, ó, porque o password é uma função do SQL, né, via banco de dados, né, do banco de dados aqui MariaDB ou MySQL. Vou colocar entre aspas simples, ok? E vou determinar uma senha. Bom, a senha vai ficar exposta, mas é um ambiente controlado e quando você for fazer isso, é claro que você vai usar métodos mais sofisticados. Não tem problema nenhum aqui, tá certo? Mas, por padrão,
o password ele vai criptografar a senha deste usuário que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou colocar aqui root, que é a senha de acesso, ou seja, usuário root, senha root, mas não façam isso, tá? Usem uma política de senha. Vou colocar aqui o ponto e vírgula e vou dar Enter. E veja só, a query, né, que é essa consulta que eu usei aqui, ó, está dizendo que foi ok, 0 linhas afetadas e menos de 2 segundos. Ou seja, funcionou, mas para que ela entre em vigor, eu preciso atualizar, né? Eu preciso aqui confirmar que esta alteração foi feita. Então, para isso, eu vou colocar aqui o flush privileges e vou colocar um ponto e vírgula, certinho, pronto. Vamos conferir se funcionou? Deixa eu colocar aqui a seta para cima, né? Para ele fazer aqui a consulta, né? Então, select, aqui ó, host, user, plugin, authentication string for user, e vou deixar essa cláusula aqui para ele já ir direto no meu usuário, né? Vou dar enter, e veja só que ele alterou, ó, olha aqui ó, o root estava como inválido, e agora ele já gerou uma senha, inclusive, criptografada, não é? Ok? Então, realmente funcionou o que nós fizemos. Bora lá para agora, né? Para a tela de autenticação do PHPMyAdmin. Vamos lá. Prontinho, já estou aqui de frente para minha tela, né? O usuário aqui, ó. O endereço aqui, né? 192.168.035 PHPMyAdmin. E agora eu vou colocar a senha. Então, root, e vou clicar em entrar. E, maravilha, acesso liberado. Ok, galera? Prontinho, tudo certo e funcionou conforme o esperado. Então, galera, nesta aula nós vimos aqui como fazer a instalação do PHPMyAdmin, que é a ferramenta visual para que a gente possa manipular, né, usar comandos de manipulação quanto de definição de dados, tá certo? Eu posso usar vinha linha de comando? Posso, mas o PHPMyAdmin vai oferecer vários outros recursos também. Então, aqui nós vimos nessa aula, né, a instalação do PHPMyAdmin e ainda aplicamos uma correção dado aquela questão de selecionar a opção correta, né, na hora de fazer a configuração do MariaDB. Tá certo? Então, ao final dessa aula tem uma atividade que eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso Drive, tá bom? Para que você possa exercitar isso aqui. Inclusive, simule isso vai acontecer com você, essa falha, então já é uma oportunidade de você testar suas habilidades, ok? É só seguir o material que eu vou disponibilizar para vocês aqui e fica tudo certo. E, antes que eu esqueça, olha só, se você estiver chegando aqui agora, não esquece de vir aqui, ó, de favoritar, né, deixar um estar nesse projeto, que isso fortalece aqui esse trabalho e realmente demonstra que você realmente está gostando aqui da atividade que está sendo desenvolvida, tudo bem? Então, continua acompanhando, eu vou deixar todos os links na descrição, faça parte do nosso grupo lá do Telegram para a gente interagir, eu vou deixar a playlist completa lá também, bem como o nosso projeto, onde você vai encontrar o repositório com material. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, eu trago aqui situações reais mesmo, né? Continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Até a próxima e fui!